dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Para Não Largar Físio, onde eu e minha co-host aqui, Mari, misturamos coisas sérias, nossa indignação, boas histórias, principalmente, e uma pitada da nossa loucura dentro de 1 hora de gravação. A gente tenta, sempre falha, mas a gente confia que em alguns dias a gente consegue fazer em 1 hora, né? Todos os episódios, 1 hora e mais, mas enfim. Aqui, basicamente, o nosso propósito é inspirar vocês, fisioterapeutas e estudantes de fisioterapia, a se inspirarem na nossa profissão, a brilhar os olhinhos por essa profissão que a gente ama muito, não é, Amanda? Com certeza. E hoje a gente vai conversar com uma pessoa aqui, inclusive, que é ex-rival meu, depois vocês vão entender. Ex-rival meu, Dilson Neto. Dilson, você gostaria de se apresentar? Oi, pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Dilson, né? Sou fisioterapeuta, formado pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Eu estou indo para 17 anos de formado, tá? Nascido e criado na verdade, criado depois, mas nascido em Piripiri, no subúrbio ferroviário, né? E depois, com 10 anos, eu me mudei para Piatã. Tenho, né, especialização em osteopatia pela Ebrafim. Tenho um MBA também em gestão esportiva pela Faculdade 2 de Julho. Atualmente eu estou morando em São Paulo, né, onde eu trabalho com uma atleta de futebol. Fui fisioterapeuta do Vitória, né, por 9 anos. Sou um apaixonado pela fisioterapia de uma forma geral, mais especificamente pela fisioterapia esportiva. E esse é um breve relato da minha vida. E aí a rivalidade de Amanda vem pelo time, né? Vocês já perceberam. Pra quem não sabe, Amanda o maior do Nordeste. Enfim, eu aqui sou o ponto neutro, tá? A gente não torce pra ninguém, não entendo nada de futebol, acho legal, mas não entendo nada, então fica aqui no ponto neutro da história. Mas Dilson é gente boa, Dilson é gente boa. Bom, você começou a se apresentar, né? E aí a gente queria logo de início saber como é que você veio parar na fisioterapia, porque esse é o ponto inicial dos nossos episódios. Como que você escolheu a fisioterapia, ou então como que a fisioterapia te escolheu? Então, a fisioterapia, ela, acho que independente da época da pessoa, a pessoa sempre ouve isso, né? Que é uma profissão muito nova, né? Uma profissão recente, tá? Então, eu já ouvia isso na minha época, né? Eu entrei na faculdade em 2002, tá? Sim. A fisioterapia não foi a minha escolha, né? Por uma vocação, tipo, poxa, eu sempre quis ser fisioterapeuta. Não, primeiro porque se sabia muito pouco a respeito da fisioterapia. Na minha época eram 2 faculdades só de fisioterapia, que era a católica e a baiana. Então, eu confesso que eu sabia pouco a respeito da fisioterapia. Então, desde pequeno, desde criança, eu dizia que ia ser arquiteto. Depois, no primeiro ano colegial até o 3º ano colegial, eu já comecei a ficar em dúvidas, né, do que eu queria seguir. E aí achei que cheguei a prestar vestibular para odonto, tá? E minha mãe foi a grande responsável, assim, né? Eu não passei porque eu só tentava federal, né? Meu pai sempre teve um discurso muito forte em casa do sentido, olha, foi um esforço muito grande para pagar bons colégios para vocês, né? Eu e minhas irmãs, nós estudamos em bom colégio. Então, o mínimo que eu quero é que vocês passem na universidade pública, né? Não continuar pagando a faculdade. Mas aí eu perdi na primeira tentativa que fiz, fui para cursinho e tal, e minha mãe sugeriu. Minha mãe falou, poxa, você já pensou em fisioterapia tal? Então eu comecei a ler mais um pouco de fisioterapia, e algo que foi um fator determinante, que assim, minha mãe teve influência, mas que foi um fator determinante, foi a recuperação, né, de Ronaldo Fenômeno para a Copa, né? Sim. Então, tem muita gente, né, muita gente fisioterapeuta, muito profissional fisioterapeuta, né, que sofreu influência disso. Então,
O Nilton Petroni, que já era fisioterapeuta de Romário, também foi fisioterapeuta de Ronaldo, ele estava, né, que é o filé, ele estava, né, em muita evidência e tal, e aquilo ali me despertou para fisioterapia antes de minha mãe, né, me aconselhar, né, então me despertou para fisioterapia, eu comecei a falar em casa sobre fisioterapia, ela falou, pô, por que você não tenta tanto a católica como a baiana, né? Eu falei, pô, mãe, mas tem a questão de ser particular, não, tal, veja aí, a gente dá um jeito e tal. E aí Sim. eu fui aprovado na Católica e na Baiana, e aí optei pela Baiana, né? Pela a questão do histórico da Baiana também, era uma faculdade de Sim. medicina, tal, forte em área de saúde. Uhum. Então eu fui para a Baiana. E aí, assim, quando eu comecei a faculdade, tinha esse grande empecilho de ser uma faculdade particular, e meu pai me cobrava isso todos os dias. Meu pai Uhum. jogava isso na minha cara o tempo Imagina. todo. E aí, eu sou um profissional também filho do FIES, né? Porque Sim. essa questão era uma questão, né, que, né, sabe, gerava muito desgaste entre eu e meu pai. E, sabe, peguei o FIES, tal, e depois que eu peguei o FIES, ele, né, aceitou, assim, de uma forma mais tranquila, né? Uhum. Mas mesmo assim, né, é algo que a gente pode desenvolver aí ao longo da nossa conversa, mas assim, a fisioterapia, eu passei 5 anos de faculdade, foram 5 anos meu pai me perguntando, não quer tentar medicina, velho? A gente aperta aqui, ele não quer, o que é que você acha aí de fazer medicina? E eu faço parte daqueles profissionais assim que jamais em minha vida eu quis ser médico. Em nenhum momento da minha vida eu pensei, poxa, vou ser médico. Nunca quis, nunca passou pela minha cabeça, nunca me interessei. E assim, né? Aí segui uma trajetória na faculdade, né? Onde até o meu terceiro ano de faculdade, a faculdade era uma mera extensão do colégio, tá? Então, Uhum. eu era um cara que, sabe, as pessoas, se quisessem saber sobre festas, sobre tinha essas informações, tal. Eu não conhecia o 30 segundos ainda na época, mas, mas assim, né, as outras coisas eu conhecia, tal, sabia informar, tal, enfim. E aí, no terceiro ano, colégio, no terceiro ano de faculdade, algo foi muito marcante assim para mim, né? Sim. Tava vindo uma prova e era uma prova dupla, né? Tava vindo uma prova de respiratória e outra prova era de ortopedia. E aí, Massa. tradicionalmente, aqueles alunos, né, formam os bolinhos, né, em cima Sim. assim, da pessoa que é referência na sala, né? Sim, Puxa, sim. fulano é bom de respiratória, vamos tirar dúvida com fulano é bom de ortopedia. E aí eu vendo aquela movimentação, eu percebi que eu não era referência para ninguém na minha turma, né? E Nossa. aí foi um insight assim muito bom para mim, porque eu pensei, porra, se eu não sou referência para uma turma de 50 pessoas, né, como é que eu vou atingir as coisas que eu quero, né? Ser reconhecido Sim. no meu bairro, ser reconhecido na minha cidade, ser reconhecido no meu estado enquanto fisioterapeuta, né? Então, aquilo ali foi muito determinante para eu mudar completamente sabe, uma postura na Uhum. faculdade. Sim. A partir daquele momento, eu já me inscrevi para fazer a residência no Hospital das Clínicas, né, lá com Sim. Paulo Lessa e com Aquiles. Eu fui o único que foi aprovado, né, Pera aí, da minha Aquiles, sala. a gente tá falando do mesmo Aquiles? Mesmo Aquiles, Do Aquiles, mesmo Aquiles? mesmo Meu Aquiles. É. Deus. Inclusive, Paulo Lessa é meu professor de trauma ortopédica na UEB. Paulo, Paulo tem Badaladíssimo. uma, Paulo tem uma importância assim muito grande na minha profissão, sabe? Porque nesse mesmo momento eu fiz a prova do Hospital das Clínicas, aí fui aprovado. Então era uma época assim que essa residência do Hospital das Clínicas era extremamente concorrida, né? Concorrida. Era uma época assim que você ainda não, porque depois eu acho que virou com mensalidade, né? Você pagava, né? Algo do tipo assim, mas né, na minha época ainda não era e era muito concorrido, né? E aí foi onde eu conheci Paulo, né? E aí conheci Paulo. Paulo foi o primeiro cara que me despertou, assim, interesse. Eu já tinha interesse muito por terapia manual. Paulo me ensinou muita coisa de osteopatia. Então, minhas primeiras manipulações, assim, eu aprendi com Paulo, né? Então, coisas que eu utilizo até hoje, tá?
concomitante a isso, eu fiz uma seleção também para entrar como estagiário do Vitória. E aí fui aprovado também. E aí, entrando no Vitória, foi quando eu conheci Clício, né? E aí, né, A carreira minha vida deslanchou. seguiu. Não, Né? não deslanchou no sentido de que, assim, essa mudança de postura minha, né, Sim, foi muito importante, porque é, até então o estudo na faculdade era um estudo por obrigação, era estudo para passar em provas, né? A partir desse momento, foi um momento onde eu mudei muito a minha postura, então eu comecei a estudar porque eu queria saber sobre determinado assunto. sim, Eu queria que as pessoas, quando me perguntassem, e é uma coisa que eu tenho até hoje, eu queria que as pessoas, quando me perguntassem, eu tivesse respostas, né? Porque eu odeio não saber respostas, tá? Sim. Principalmente sobre a minha área, né? Então, se uma aham, pessoa vai me perguntar algo assim que é pertinente à minha área, a fisioterapia esportiva, e eu não saber, sabe? Eu acho isso terrível, assim, é um sentimento muito ruim para mim. Então, eu gosto de saber. Então, eu criei, né, o hábito por Uhum. estudar, tá? Então foi a primeira vez que eu li um livro. Então eu li um livro da minha época, era de Marcel Bienfat, que era muito famoso, né? Que Marcel Bienfat foi um dos responsáveis, né? Pelo RPG e tal, pela sim, cadeiação. Então eu li um livro inteiro, né? Um livro que eu peguei, né? Como um livro de romance, como um livro de qualquer, li o livro todo. E aí eu fui criando hábitos de ler sim, livros inteiros de fisioterapia, né? E isso já mudou muito, né, a forma com a qual as pessoas me viam, né? Então, quando eu sim. terminei a faculdade, as pessoas já perguntavam para mim sobre fisioterapia esportiva, porque eu era do estágio de fisioterapia esportiva, tá? Então as pessoas já tiravam dúvidas comigo, né? Então Sim. eu já mudei a forma com a qual a galera começou a me ver, entendeu? Ativei, entendi. Agora sim, você falou que mudou a tua postura, né? E a partir disso, algumas oportunidades dentro da fisioterapia foram surgindo para ti. Essa mudança de postura foi ou não alinhada com o apaixonamento, se assim podemos dizer, pelo curso de fisioterapia específico, em específico? Ou Então, foi uma mudança de postura porque você percebeu que precisava para futuramente? Então, assim, ao longo do curso, né, já houve principalmente porque, assim, eu muito cedo, eu já descobri o que eu queria. Eu queria ortopedia ou eu queria esportiva. Então, assim, Sim, é, eu, eu já sabia tanto disso que, assim, eu cheguei a passar vergonha, assim, em estágio de respiratória, por exemplo, porque eu lembro que eu fui para o estágio de respiratória, tinham três professores, que eram os professores assim, dois deles eram mais exigentes, e tinha um estágio que era um estágio mais light, assim, tipo, para pessoas que não gostam dessa área tal, mas que sim. o nível de exigência era menor, tá? E aí eu caí no desses aí, onde a exigência era menor. Então, assim, eu passei meu estágio de respiratória inteiro, fazia padrões, fazia exercício de ortopedia, até não fazia nada ligado à respiratória. No Sim. último dia de estágio, meu paciente, como diz o pessoal de UTI, de respiratório, pipinou. O paciente deu problema lá e precisava aspirar o paciente. Oh, God! Nossa E eu, senhora. com um mês de estágio, eu não sabia aspirar, né? Porque, sabe, foi assim, foi um vexame mesmo, porque assim, eu fui para tentar aspirar e não sabia. Eu falei para o supervisor, poxa, eu não sei. E aí ela, porra, como assim? Você está no estágio há tanto tempo e você não aprendeu, nos outros estágios você passou. Eu falei, professora, eu nunca vou pisar no hospital. Nunca, pode ter certeza que eu não vou pisar. Não é o que eu quero. Eu sei bem o que é que eu quero. Eu quero seguir a área de esportiva e de ortopedia, então não vou trabalhar nisso Sim. aqui e tal. Não é uma dica que eu dou para as pessoas, sabe? Uhum. Não é um conselho que eu dou para as pessoas, porque Bom, assim, a gente nunca sabe. No meu caso, deu tudo certo, mas a gente nunca sabe onde a gente vai, que oportunidade a gente vai ter. E assim, a gente precisa pagar nossas contas, a gente precisa, sabe? Então, Sim, assim, sim. sabe? Eu não aconselho isso, tá? Mas eu sempre fui muito convicto, assim, do que eu queria, né? E pelo fato de uhum, saber muito, né, que eu gostava dessas áreas, eu, de certa forma, eu fui me apaixonando mesmo, eu fui criando, né, um vínculo, né, eu fui me sintonizando
a essas áreas, né? E conforme mais eu me sintonizava, eu me sincronizava com essas áreas, mais vontade eu tinha de saber, mais vontade eu tinha, né, de saber sobre lesões, de saber sobre tratamento, sabe? Eu já estagiava muito cedo, né? Depois veio a proibição, né? Que só podia a partir do sexto semestre, mas assim, eu a partir do, acho que do terceiro semestre eu já estagiava na clínica de ortopedia, tá? Então, tudo isso agregou muito valor à minha vida, sabe? Então, eu creio que, assim, as coisas foram acontecendo. Primeiro partiu da necessidade minha de mudar a minha postura, mas veio também essa questão de me apaixonar pelo que eu faço, né? Porque eu sempre tive algo em mente. Eu não sei fazer outra coisa que não seja fisioterapia, tá? Eu posso, sabe, se precisar, sabe, para pagar o leite de minha filha, eu posso fazer qualquer coisa, né? Eu posso dirigir Uber, eu posso fazer qualquer coisa, tal, mas assim, o que eu sei fazer, o que eu me apaixono, o que me encanta todos os dias é realmente a fisioterapia. Agora você falou um ponto, né, sobre essa questão da gente realmente... Hoje em dia, o ideal seria a gente se formar generalista, né? A gente já até comentou sobre isso. Se eu não me engano, no episódio 3, com a Ana Paula, que é de saúde da mulher, ela falou, né? Quando você estiver na faculdade, experimente o máximo possível. Não tenha só uma área de preferência, né? Tenha uma, duas, três. Quando a gente se forma, realmente a gente não sabe para onde vai. A gente vai pegar o emprego que nos oferecerem, não é mesmo? E aí tem também essa questão de que, às vezes, aquela segunda área ou terceira área que você gosta se relaciona com a primeira que você gosta, né? E aí você... Eu concordo em partes, né, com essa afirmação, sabe? Eu acho que você tem que definir o que você quer e cair para dentro, né, do que você quer, sabe? Olha, o que eu quero é isso e eu sabe, e ninguém vai me parar, sabe? É isso que eu quero. Sim. Mas eu não vou ficar aqui vendendo fantasia, sabe? Porque, pô, as coisas deram certo para mim. Eu acho que você não pode se fechar, como eu me Sim, fechei para algumas áreas, entendi. sabe? Você não pode se fechar porque aquilo ali pode te ajudar em alguns momentos, né? Um exemplo claro disso aí, quando eu me formei. Quando eu me formei, meu pai ainda perguntou para mim, poxa, olha, tem um dinheiro aqui para investir em você, você vai fazer o quê? Vai fazer uma pós-graduação? O que é que você quer fazer? Então eu tinha a opção de ou fazer pós-graduação Sim. ou fazer um curso de Pilates, né? Porque Sim. eram preços equivalentes. Então, na época, a pós-graduação ela não ia me garantir nada, ela não ia me garantir ser Sim, professor, sim. ela não ia me garantir, sabe, emprego, sabe, não ia me garantir, mesmo porque, assim, nas áreas de fisioterapia ortopédica e esportiva, naquela época, principalmente, não se contava muito assim, o currículo, não, ele tem pós aqui e tal, tal. Isso Sim. não tinha um peso muito grande, o peso que tem até hoje, né? Sim, Hoje tem um sim. peso maior. Então, eu optei pelo Pilates, tá? Então, assim, Sim. no Pilates, porque eu sabia que o Pilates eu podia me empregar em qualquer esquina. Qualquer esquina tinha um estúdio de Pilates e aquilo ali ia me fazer com que eu empregasse. E realmente, meu primeiro emprego foi em Pilates. Meu primeiro emprego foi em Pilates, num estúdio que, se o paciente abrisse muito a perna, tocava na parede, porque era tão pequeno que não dava para fazer determinados exercícios, tá? E, assim, mas isso, e não era o que eu queria também, que era trabalhar com esporte, trabalhar com atleta de alto Sim. rendimento, né? Que eu tive a experiência no Vitória de trabalhar com atleta, mas era o que ia pagar a cartinha do FIES, que ia começar a chegar, né, para pagar o que eles haviam me emprestado, entendeu? Então, Sim. assim, são escolhas, né? Então, assim, se eu tivesse me fechado, não, pô, não, só quero fisioterapia esportiva, tal, talvez a coisa não acontecesse, né, de forma, Sim. né? E uma outra coisa, dando um exemplo também sobre a questão do Pilates. No Pilates, às vezes você trabalhava com idosos, às vezes você trabalhava, né, Sim. com um perfil assim, né, que não era um perfil esportivo, mas assim, o Pilates me deu um embasamento em relação a exercícios que é extraordinário, né, uma bagagem de exercícios assim que eu utilizo em qualquer público. Então eu utilizava Pilates Vitória, né, com atletas, né. Sim. Então, a mensagem que eu deixo assim é não se fechar, não se fechar, sabe? Não, porque você não sabe o dia de amanhã. Mas em relação à escolha, eu acho que você tem que saber se aquilo ali é sua vocação mesmo, se aquilo ali, né, é algo que você deseja muito.
é ir atrás, porque é algo que acontece muito na fisioterapia mesmo. A fisioterapia é segunda escolha de muita gente, e principalmente de gente que queria medicina, tá? Sim. E tomando como exemplo mesmo na minha turma, muita gente que queria medicina e que optou por fisioterapia porque não conseguiu passar em medicina, não aguentou o tranco, porque a diferença é muito grande. Então, assim, você vai ver, não lembro como era assim, mas na época eu falava assim, que o plantão do fisioterapeuta é R$ 300 e o plantão do médico é 1.200. Então, a pessoa que sempre teve esse sonho de ser médico tal, e que a régua dele vai ser essa questão de financeira, né? Financeira, ele vai ficar o tempo todo pensando nisso. Com certeza. Nossa, como eu ganho mal, tal, como eu ganho, tá? Então, assim, é um pensamento que eu nunca tive. Eu nunca fiquei me comparando com o médico. Eu me comparava, assim, em relação à valorização, né? Falava, pô, por que o paciente valoriza tanto uma prescrição médica, tá? E, pô, o paciente chega no fisioterapeuta, ele quer fazer o que o médico prescreveu, porque, sabe? O profissional sou eu. Então, essas coisas me incomodavam. Mas nunca me incomodou, poxa, que o médico ganha. Pô, eu quero que o médico ganhe 3 milhões por mês. Eu quero ganhar o suficiente para me fazer feliz e para pagar minhas contas. Sim. Voltando um pouquinho no assunto, né? É engraçado porque tem uma história que eu acho muito engraçada. Foi um professor que contou uma vez que ele odiava a fisioterapia aquática com todos os corações. Ele mangueou tudo que ele podia na disciplina. E aí, quando ele se formou, a primeira oportunidade de trabalho dele foi em fisioterapia aquática. E aí ele, obviamente, recém-formado, aceitou, né? E passou pediu um mês, se eu não me engano, ele tinha pedido um mês para poder estudar. E aí estudou tudo que ele não tinha estudado no semestre inteiro nesse mês para conseguir assumir esse emprego, né? Eu tenho isso muito na minha mente, eu fico com esse exemplozinho guardado no meu coração. E aí eu tento, tipo, de certa forma, em geral, ver um pouco de tudo. Mas eu sei, por exemplo, que pediatria, pelo amor de Deus, nada apareça em pediatria, por favor. Deixa eu te falar uma coisa. Uma conhecida entre nós aqui, comum entre nós, também tinha esse pavor de pediatria. Inclusive, ela falou sobre isso quando ela esteve aqui. E o primeiro emprego de Ana Lúcia foi UTI pediátrica. Então, assim, a gente realmente tem que ter cuidado com essas nossas extremas ressalvas, né? Porque eu, particularmente, também não sou muito fã de dermato. Mas... Né, não, Dilson? Se a primeira porta que me abrir for dermato, estaremos aí e faremos o nosso melhor, mesmo que não seja a minha opção de carreira para o resto da vida. Eu acho que o segredo é isso, né? Fazer com afinco, fazer com vontade, sabe? Porque tipo, apareceu o dermato, tal, de repente você começa a perceber, poxa, o dermato não é tão ruim assim como eu pensava, tal, pô, eu vou dar o meu melhor. Agora, não há espaço, principalmente na fisioterapia, que é uma profissão extremamente difícil, é muito difícil, né? Não há espaço para o profissional mediano, para o profissional meia-boca. O profissional meia-boca ele vai ficar em subemprego mesmo, tal. Não há espaço, tá? Então, isso eu falo assim, quando as oportunidades, né? Quando dou aula em pós-graduação, quando tenho a oportunidade de conversar com alguém, assim, e às vezes até em graduação mesmo, eu nunca gostei muito da aula em graduação, né? Pós-graduação era mais, né, mais tranquilo, tal. O aluno já estava com um nível de amadurecimento um pouco maior, mas enfim, quando eu tinha a oportunidade de conversar com pessoas que no terceiro semestre, no quinto semestre, a pessoa em dúvida ainda da fisioterapia, acha, poxa, não sei se é isso que eu quero mesmo, caia fora, velho, cai fora, vai procurar qualquer outra coisa. Calma, porque aqui é para não largar físico. Não, mas é isso. Mas não é deixar a mensagem para a pessoa, né? Lógico que assim o intuito, né? O intuito de vocês, eu creio que seja resgatar muita gente também, né? Sim, mas certeza, tem muita gente, infelizmente, tem muita gente que está na profissão, como diz minha mãe, em banho-maria, sabe? Que tá ali e tal. E assim, essas pessoas, infelizmente, tá? Eu espero assim que eu consiga me fazer entender, né? Vocês consigam entender a mensagem. Essas pessoas, elas vão enfraquecer muito a profissão, sabe? Porque são pessoas que vão se submeter a qualquer salário, a qualquer emprego, tal. E aí, sabe?
fica aquela coisa, aquele bando de profissionais mal remunerados, com um nível de fisioterapia muito baixo, tá? Então, assim, não é Puxa a um... régua para baixo, né, Dilson? Eu Exato, acho que exato, é mais exato, nessa perspectiva. exato. E O uma coisa que a intuito não gente é... bate aqui, sim, O uma coisa intuito que a não é gente bate desmerecer, aqui. não é fazer Eita! desencorajar, não é desencorajar as Sim, pessoas, sabe? sim. O intuito, a profissão é incrível, né? Como eu falei para você, eu não, sabe, eu não faria outra coisa, não sei o que eu faria se não fosse fisioterapia. Eu sou completamente apaixonado pelo que eu faço, tá? E tem espaço para todo mundo, É, por... tem. Isso não é uma, é... sabe, não é uma conversa mole, isso aqui não é Sim, sim. uma retórica. Mas não tem espaço para profissional que, sabe, que não Não quer dar o queira. seu melhor. Tem essa questão, né? Que, tipo assim, obviamente, eu e a Amanda, desde o início, a gente já tinha determinado que não vamos romantizar a nossa profissão. E, de fato, algumas pessoas estão dentro da fisioterapia, mas não é a paixão dela. Eu já tive colegas Isso, que estavam fazendo fisioterapia, amavam a profissão, mas não se viam atuando, se viam feliz atuando, e foi fazer história. Vá, porque o isso. melhor lugar é aquele lugar onde você se sente confortável. A gente, obviamente, está aqui querendo acender o brilhinho da fisioterapia, mas a gente já falou também, né? Se não for esse realmente o seu lugar, se você fez uma análise de cenário, fez uma autoanálise, percebeu que a fisio não é para você, vá com paz no coração. Ache o Isso, melhor lugar para você, porque eu acho que cada um tem o seu espaço e tem que ter muito bem onde é, né? E perfeito. aí, puxando um pouquinho já para trazendo um pouco que você comentou, né, que dentro da fisioterapia você tinha uma visão inicialmente de ir muito mais para orto e para esportiva. E hoje é um episódio que a gente quer falar um pouquinho sobre essas vivências, né, justamente na traumato ortopédica. A gente queria saber de ti como que você encontrou essa especialidade, né, essa área de física, a ortopedia. Como é que foi o seu primeiro contato, sua experiência? Como que você acendeu essa paixão e interesse de atuar nessa área, né? Então, né, eu não sei ao certo, assim, quando começou esse meu interesse, né, mas eu acho que foi coisa desde do comecinho mesmo, né, Uhum. como eu disse para você. Eu comecei a estagiar no terceiro semestre, né? Então, no terceiro semestre era um mero passador de ultrassom, de laser, tá? De colocar aparelho, né? Porque, infelizmente, né, você não tem, né? Sim. Sim. Mas eu defendo, assim, quanto mais cedo você se inserir no mercado, né? Mais você vê sobre aquela profissão. Sim. Então, assim, eu sempre gostei essa coisa da prescrição do exercício. Eu sempre tive um encantamento com o poder que o exercício tinha de promover cura para as pessoas, de Sim. você curar as pessoas com mão, Uhum. né, de você promover melhora das dores, né, melhor falando, através das mãos. Então, eu sabia que meu caminho era esse, né? Meu caminho era de ortopedia, né? E assim, sem querer, né? Ser de forma alguma antiético, né? Ou até mal agradecido, né? Mas assim, eu não tive boas experiências assim com professor da área de ortopedia em faculdade, Ortopedia. tá? Não Uhum. era de forma alguma, sabe, era desagradável as aulas, não eram aulas assim, eram aulas, sabe, de mais de leitura de slide e tal. Então, assim, Sim. mas eu queria tanto aquilo ali, né? Eu queria tanto, eu gostava tanto, né? Que, assim, eu vi e disse, ó, isso aqui eu não vou estudar por aqui, eu vou estudar por outros caminhos, tal, porque, sabe? Mas não foi aquele encantamento, porque às vezes esse encantamento acontece, né? Eu tive esse encantamento, assim, em estágios, né? Então, pô, Paulo Sim. Lessa. Paulo Lessa, Paulo Lessa foi um cara que era referência É. para mim. Era um cara que, sabe, depois de, pô, não, eu quero. E uma coisa que pode soar até com um pouco arrogante, né? Mas não é questão de prepotência, assim, é questão de metas mesmo. Mas é que eu olhava para profissionais e eu pensava, eu falei, pô, em quanto tempo que eu vou ter o conhecimento do nível desse cara? Não é a Uhum. experiência, né? Porque a experiência, eu nunca vou ter a experiência de uma pessoa mais velha, né? Uhum. Mas, pô, em quanto tempo eu Sim. vou estar com o raciocínio clínico desse cara? Então, Paulo Lessa era uma referência minha nesse quesito. Clício foi outra referência minha nesse quesito, né? Então,
eu lembro a primeira vez assim que eu consegui discutir de igual para igual com uma pessoa que você admira, sabe? Então, porra, aquilo ali é Sim. muito massa, né? Aquilo ali é muito legal. Não no sentido de desafiar, porque assim, eu sempre tive um respeito muito grande essa questão de pessoas que eu admiro e de hierarquia, entendeu? Mas de Sim. sentir orgulho mesmo de falar assim, poxa, olha onde meu estudo, meu esforço está me levando. Eu estou conseguindo ficar Uhum. cada vez mais próximo das pessoas que eu admiro, sabe? Então, teve muita gente assim que teve um papel muito significativo, né, na construção do profissional que eu sou hoje. Rapaz, eu lembro, você falou disso. Eu lembro que atualmente eu quero atuar muito mais na área de gestão e saúde coletiva, né? Mas antes eu gostava muito de ortopedia. Eu me apaixonei, entrei na UNEB, assim, quero ortopedia, tanto que a minha graduação quase inteira foi focada nisso. E aí eu estudo na UNEB, né? Então o meu maior anseio era pegar a disciplina com Paulo Lessa de traumato ortopédica. Eu ficava assim, em cólicas pra pegar essa disciplina. E aí teve até a pandemia, me recusei a pegar online, falei, eu vou pegar presencial. E aí eu chego, tinha um certo conhecimento, aí ele começa a falar, eu falei, meu Deus do céu, eu achava que eu sabia alguma coisa, não sei de nada. E aí a melhor, tipo assim, acho que foi um dos melhores dias da minha vida dentro dessa faculdade foi quando eu recebi um elogio dele. Ele mandou, acho que ele falou pra exemplificar alguma técnica, aí eu falei sobre a técnica e exemplifiquei o jeito certinho de fazer. Ele vai ser uma boa fisioterapeuta. Eu falei, meu Deus, elogio, eu ganhei meu dia. Porque eu acho que é isso, né? Você vai encontrando uns profissionais bons na área que tem também uma didática bacana, porque às vezes é um bom profissional, mas não tem uma didática que seja interessante, né? Esse é um assunto muito importante, que é uma coisa que uma vez até eu escrevi no Instagram sobre isso, né? Hum, Desses textos que eu tenho, assim, né? Que eu falei, Sim. a gente precisa de ídolos na fisioterapia, tá? hum, Mas não ídolos, né? No sentido pô, é, olha o não carro que pôr esse em fisioterapeuta pedestal. tem, olha, pô, olha o quão rico esse fisioterapeuta. Não, gente. Ídolos no sentido assim de dizer, pô, esse cara é um profissional fantástico, velho. Pô, olha o conhecimento que esse cara agrega para a profissão, tá? Então a gente precisa ter isso. Em outras profissões a gente tem pessoas assim, né, que são marcos assim, né, pô, Uhum. fulano, tal cirurgião, tal não sei o quê, tal engenheiro, tal arquiteto. A gente precisa ter ídolos na fisioterapia e pessoas assim que realmente a gente tem orgulho de dizer, pô, esse cara aqui ele fez um. E aí, assim, o Filé mesmo é um desses caras, né? Que o Filé foi responsável pela formação aí de muita gente, né? Muita gente e tal. Então, Sim. assim, eu faço parte de um grupo, né, de vários fisioterapeutas, então assim, onde esses fisioterapeutas eles entram em contato entre si, né, já tive oportunidade de falar com ele, né, de ele visitar o clube, então assim, é muito legal, né, você ver essas pessoas, mas só que a gente precisa de mais, né, Uhum. e só que a gente precisa ter uma definição coerente, né, do que é ídolo, sabe? Não é pensar em, porque o cara é bem sucedido financeiramente, e tal, porque isso, o cara que é um bom empresário, o cara que ele tem uma boa visão de negócio, ele pode ficar rico, mas ele não necessariamente é um bom profissional, entendeu? Sim, É um cara Sim. que é um bom fisioterapeuta, sabe? Então não confundir as coisas. com E aí, voltando um pouco para especialidade, né? A gente queria saber de você o que a traumato ortopédica é para você, assim. Como que você definiria essa especialidade? A traumato ortopédica foi a que me abriu portas, sabe? Foi a que me abriu portas, assim, para Sim. eu me tornar, sabe, um profissional em constante evolução. Então, foi o que me abriu portas, porque é, eu comecei trabalhando em Pilates, né? Aí, logo depois de Pilates, surgiu a oportunidade para eu trabalhar numa empresa, onde essa empresa era uma empresa do governo, e ela tinha um estúdio de Pilates e eu atendia os pacientes dessa empresa também, que era com perfil traumato-ortopédico. Sim. Aí, logo depois, eu fui contratado pela BIOS, que era, na época, assim, era uma das melhores clínicas, assim, de Salvador, que é situada ali no Costa Azul, com traumato-ortopedia, tá?
Depois da BIOS, eu fui para a PAI, né, que é um lugar assim que eu sabe, guardo assim no coração, sabe, que foi um lugar assim muito bom. Eu fiquei acho que 7 anos lá na PAI, com traumato-ortopedia também, né? E assim, eu Sim, tenho uma história na PAI que era muito, muito curiosa, né? E assim, para a gente ver como a vida nos ensina, né? Eu sim, cheguei para trabalhar na PAI e era impressionante a quantidade de pacientes idosos. Era muito idoso. Então, assim, quando eu vi, sim. né, eu cheguei para substituir um outro profissional e já tinha uma carta de pacientes, né, marcados, e assim, e eu diria que 70% dos pacientes assim, eram idosos. E eu sempre tive uma relação boa com idosos e tal, mas não para atender. Eu gostava de trabalhar com idoso, porque assim, um cara da esportiva, o cara quer resultados quase que Rápidos. imediatos, É. resultados rápidos. Então eu não queria. Então a primeira coisa, eu fui para casa e falei, olha, hoje começa o processo, eu vou dar alta em um por um, vou melhorar em um e vou dar alta, né? Vou dar alta. Eu quero que Sim, esse negócio de Vai botar esse, você pra não, correr, vai vou. fazer. Não, mas era aquela coisa assim de acelerar mesmo, de falar assim, Uhum. pô, eu quero ver eles bem, né? Fruto do meu trabalho, mas eu quero, sabe, eu quero que eles melhorem, mas eu não quero esse negócio de vida social na fisioterapia, de ir para fisioterapia para encontrar outros idosos para ficar ali. Não é isso que eu quero em fisioterapia. sim. E aí, assim, o paciente com a lombalgia fazia os exercícios, tá, muito obrigado disso, pô, tô ótimo. Na outra semana ele voltava com cervicalgia. Na outra semana ele voltava com o joelho. Eu falei, não é possível isso, né? E aí, assim, a vida me ensinou uma coisa muito interessante, assim, porque a partir do momento que eu vi que realmente, né, o lugar na fisioterapia ali era um lugar onde eles eram bem tratados, onde eles faziam, né, construíam relações sociais assim com outro paciente, Sim. Sim, construíam vínculos comigo, coisas simples, né, que para mim são simples, talvez para outros profissionais não seja, né, assim, mas um idoso tem dificuldade, às vezes, de calçar um sapato. Então, eu me sim. ajoelhava, calçava um sapato e, pô, dava um beijo, tá, fazia. Então, assim, a minha vida na PAI foi uma vida que toda semana tinha festa, toda semana. Os pacientes levavam comida aí, sabe? Paciente fazia um caruru. Eu tenho um paciente, assim, que eu Gente, gosto muito, que já é falecida, a Dona Dalva. E Dona Dalva fazia caruru enorme, gigantesco, com mesas enormes. Então, não. assim, sabe? Então, me ensinou muito, né? Mas veio da traumato-ortopedia, né? De, assim, sabe? Eu, pô, fico muito feliz em dizer, assim, né? Sabe, querer me vangloriar, mas, assim, eu tinha uma lista de espera, assim, grande lá na PAI, assim, Sim, porque tratava as pessoas, é, tentava, na melhor das hipóteses, conseguir oferecer um tratamento, apesar de ser convênio, mas um tratamento justo para aquele indivíduo. sim. Passava do tempo? Passava do tempo de sessão, tal, às vezes. Mas, assim, os pacientes, eles meio que tinham uma compreensão, né, de dizer assim, poxa, ó, Dilson está demorando para atender aqui, mas quando eu entrar aqui nessa sala, eu vou ser atendido de uma forma, né, honesta e de uma forma digna, sabe? Sim, Então, Sim. sim. foi um lugar que eu guardo assim as melhores lembranças, né? Uma comoção assim, muito grande que eu saí de lá para ir para o Vitória, mas graças à traumato-ortopedia, sabe? Que legal. Ah, é muito legal ouvir isso. Essa parte sua de geriatria eu não conhecia, não Pois sabia. é. Mas então, aproveitando que você tocou no meu arqui-inimigo rival, acompanhando a sua carreira, né? A gente sabe que hoje em dia você atua majoritariamente na desportiva, né? E aí, nessa perspectiva, eu até poderia te perguntar como é que foi essa transição, mas por toda essa trajetória que você vem trazendo para a gente entende que foi a desportiva junto com a ortopedia, elas foram caminhando juntas. Eu queria te perguntar uma coisa: o que é de ortopedia e traumato você carrega assim para a desportiva? Então, muita coisa da ortopedia é aplicada para a fisioterapia Sim, esportiva.
A diferença é só o entendimento, né, do comportamento de um atleta, como o atleta se comporta. Então, as respostas do atleta são respostas mais rápidas. O atleta tem diversas características fisiológicas, né, como tem uma tolerância à dor, né, que vai ser menor do que pessoas comuns da traumatortopedia, Sim, sabe? sim. Então, esse atleta, consequentemente, ele apresenta respostas mais rápidas. Então, esse atleta é um atleta que ele está habituado a sentir dor, é um atleta que ele lida melhor com a dor, é um atleta Sim, que muitas vezes ele vai jogar com dor. Então, na verdade, você meio que se adapta a essa situação de entender como é que um atleta funciona e você utiliza seus conceitos de traumato-ortopedia nas lesões, tá? Mas, sem dúvidas, o conceito de os conceitos de traumato-ortopedia, todo o embasamento da traumato-ortopedia, me ajudaram demais, né, para atuar em fisioterapia esportiva, que, assim, sempre foi minha paixão, porque eu sou louco pro esporte, né? Eu sou fascinado sim, por esporte, assim, eu sou completamente apaixonado por futebol, sabe? Então, trabalhar no Vitória, assim, foi uma coisa, assim, que é, eu não diria que foi uma surpresa, mas era algo que, quando eu fui estagiário, era algo, assim, impensado, né? Impensável, porque é, o Vitória tinha dois profissionais na minha época, né? Dois fisioterapeutas apenas. Um era Clício, que era a minha referência, e o outro era o Diogo, que eu tinha menos contato na época, que hoje é um amigo da fisioterapia, um cara fantástico também, um cara que é professor, eu brinco com ele, que pô, rapaz, eu tinha 20 anos, você já estava na sua 20ª turma ele é novo, né? Na sua 20ª turma de curso de terapia manual, mas o Diogo também era um profissional de ponta, um profissional. Então eu falava, poxa, sim, como é que eu vou entrar aqui? Eu não vou entrar aqui, não vou conseguir entrar aqui, tá? E aí, com o passar do tempo, né, eu fui, saí do estágio, terminou meu estágio no Vitória, fui trabalhar em clínica e tal, e por conta da imagem que eu gerei, né, aí veja como é essa sim, coisa de construção de imagem, né? Ao longo da minha carreira, eu fui construindo uma imagem de um profissional que era estudioso, né? E assim, eu me considero uma pessoa estudiosa. Eu estudo por prazer, né? sim, Estudo porque eu gosto, né? Então, assim, aqui, pô, eu sou do tipo que estuda anotando, então eu tenho cadernos e mais cadernos aqui com anotações, sabe? Então, essa imagem de profissional, né, com uma boa prática e que era estudioso, é, era o que Clício precisava na época. Porque Clício, pô, a gente precisa aqui de alguém que incentive a gente a ler artigo, que deixe a gente atualizado. Então, isso foi fundamental para eu entrar no Vitória. Tá? Então, por sim, conta de uma construção de uma imagem que eu tinha um bom embasamento, né? Tinha uma boa experiência por já trabalhar com pacientes ortopédicos há muito tempo. uhum, A experiência que tinha de esportiva era com alguns pacientes do perfil esportivo, mais atletas amadores que apareciam, então não é uma experiência muito grande. A sim, experiência pregressa do estágio no Vitória, mas é um período aí de 6 a 8 meses que você fica, tá? Então, sim, mas onde você vai aprender mesmo a ver o contexto, a vivenciar o contexto do atleta é trabalhando mesmo, né? E aí, assim, eu sim, destaco o papel de Michel, que é meu sócio, né? Que Michel já estava na época no Vitória também, que foi um cara que sabe, foi uma troca muito grande que a gente teve, assim, mas foi um cara que me deu o beabá de como seguir num clube, né, Odilson? Aqui, ó, bandagem a gente faz dessa forma, aqui, não aperta muito aqui, porque se o cara tiver que tirar a bandagem assim, no meio do jogo, isso aqui é um problema grande e tal, sabe? Então me deu o beabá, eu ajudava ele nessa parte científica, que eu sempre gostei dele, então foi minha dupla aí do coração, né? O cara que é meu sócio hoje e tal, é um cara que tá até tá com a seleção brasileira pré-olímpica agora, né? No pré-olímpico na Venezuela. Então, assim, sabe? Mas sem fugir do tema, assim, a base de ortotrauma, né? Ela me ajudou muito na fisioterapia esportiva, que eu digo que é a minha paixão, né? É a minha sim. realização, trabalhar com atleta, trabalhar com alto nível, para mim sabe, a minha frustração de não ter sido jogador de futebol, Oh,
ela foi preenchida com o fato de trabalhar com fisioterapia esportiva. Ai, de acho. Pior que eu não lembro quem foi que falou uma vez, se também é fisioterapeuta esportivo. Que ele falou que a gente vira fisioterapeuta esportivo porque se frustrou no esporte. E aí vai virar fisioterapeuta esportivo para acompanhar o esporte, só que de outra forma. Não, e veja como essa questão também das realizações, né? Eu tenho uma relação muito forte com meu pai é meu maior ídolo, sabe? Meu pai sempre foi, meu pai, né, foi da Marinha, tal, há pouco tempo, mas então, assim, é aquela educação militar mesmo, de disciplina, Sim. tal. Então, assim, mas eu tenho uma relação com meu pai, sabe? Porra, de ídolo, de pessoa mesmo que tem um ídolo mesmo, né? Não que seja diferente com minha mãe, né? Que minha mãe é fundamental também em minha vida, né? Mas, assim, né? Sim. Por fato de aquela coisa de homem para homem, né? Sim. Mas meu pai, eu me formei, comecei a trabalhar em clínica e tal. E assim, eu não via meu pai, né, falando com orgulho, assim, né? Pô, o filho é fisioterapeuta, tal, não existia meio que isso, né? Eu sei que hoje eu entendo que isso era uma questão de uma preocupação em relação ao futuro, sabe? Meu pai Sim. queria que eu tivesse algo que me desse uma autonomia, que falasse assim, Sim. pô, montou o negócio próprio, tal, e tá tocando aí, sabe? Foi o Vitória que fez com que pela primeira vez eu ouvisse meu pai falar para Oh, amigos e dizer assim, ó, pô, meu filho é fisioterapeuta do Vitória, sabe? Então, dele falar com orgulho, dele falar. Então, é algo assim que foi bem marcante para mim. Eu lembro exatamente, sim. assim, né, dele contando para um amigo e tal. Eu falei, pô, olha, meu pai é Vitória também, né? Então, a gente ia pro Barradão desde pequeno. Então, isso aí foi uma coisa que, sabe, para mim, sabe, tudo que a gente quer é provar também para nossos pais, né? Provar para si mesmo e provar para nossos pais que a gente, né, É é capaz. capaz, né? Que a gente conseguiu, né? E aí, assim, pô, hoje, e aí já vem de muito tempo, né? Eu vejo, né? Ele com, sabe, com orgulho, tal, de chegar, pô, meu filho tá vencendo, né? Com uma profissão tão difícil quanto a fisioterapia, né? Porque quando você fala em vencer em alguma profissão, tradicionalmente você pensa naquelas ali, né? Como ser médico, ser um Sim. juiz, né? Passar em um concurso público, tá? Você não coloca a fisioterapia, né? Como diz assim, olha, eu quero que meu filho aqui, ó, vai ser fisioterapeuta, ó, vai ser um grande fisioterapeuta. Você não ouve esse tipo de coisa, né? Mas é uma Sim. realidade que a gente pode mudar um dia. Teve você comentou desse momento, de certa forma, emocionante pra ti, né? Mas a gente sabe que teve outro momento também que foi igualmente que demandou, né, da sua questão emocional, do seu lado emocional, porque a gente tava fuxicando seu Instagram pra É, ver, né, as perguntas, e a é. gente viu uma publicação sua falando sobre um dilema que você passou em sua vida. E que foi um momento de uma decisão onde você precisou escolher entre dois sonhos, não foi? E a gente queria saber se aqui, né, qual sonho foi esse? Se você pudesse um pouquinho falar sobre esse dilema, né, e o que foi a sua escolha e como foi a sua... Então, eu sempre fui um profissional bastante estudioso, né? Sempre fui um profissional muito confiante assim das minhas habilidades técnicas Sim. e do meu conhecimento, sabe? Uhum. Teve um momento da minha vida assim que aí é questão muito de amadurecimento, né? Teve um momento da minha vida que eu penso hoje assim, eu falei, puta, eu era muito chato, sabe? Porque era muito eu era aquele cara que sempre perguntava nas palestras, então eu sempre o cara que Ah, cobrava sim! Sim! evidência, então, pô, eu acho que isso não funciona, porque citava autores e tal. Aham. Então, assim, hoje eu me vejo, tipo, e assim, eu já tive a oportunidade de participar de eventos também, e ver moleque chato, assim, eu falei, puta, será que eu era desse jeito, assim, velho? E perguntar para amigos profissionais. Eu falei, pô, eu era chato desse jeito, velho? Os caras, era parecido e tal. Então, assim, sabe? Mas eu era muito confiante, né? Muito confiante, assim, Sim! porque eu estudava, então eu falava assim, ó, essa Sim. pessoa, ela tem o mesmo, o artigo que essa pessoa estuda é o mesmo que eu estudo, sabe? Uhum. Então, assim, já dominava o inglês desde cedo, tal, então, sabe? Então, assim, eu me sentia, né, imbatível, né, nesse quesito, né?
E aí é algo que você vai modulando ao longo da minha vida, né? Eu nunca esqueço, assim, de um amigo meu de faculdade, que é o Lúcio. Eu nunca esqueço do Lúcio falando, pô, Dilson, me chamou para conversar e falou, pô, Dilson, você, velho, você tem um nível de conhecimento absurdo, você é estudioso e tal, mas, pô, vá com um pouco mais de calma, velho. Manere. Ali ele estava me dando uma rasteira dizendo assim, ó, você está pensando que você é o Deus, você não é porra nenhuma, entendeu, velho? Então, foi basicamente isso, sabe? Então, sabe, eu era muito confiante, mas onde é que eu quero chegar com isso? Mas para a parte de negócios, para a parte empresarial, eu sempre fui Sim, muito inseguro, eu tinha muito medo de falhar, muito medo de montar algo e, porra, se eu montar algo, velho, e de repente, porra, não dá certo, tal, e, porra, tem que ficar com a dívida aí, sabe, sempre ficar. Essas crenças limitantes eram muito presentes em minha vida, né? Depois de um sim, tempo, até com terapia e convivência, eu fui percebendo também que isso era muito, né, de meu pai, né, trabalha no polo petroquímico até hoje, né, meu pai não se aposentou ainda. Então, meu pai foi empregado uma vida inteira. Então, a ideia que meu pai tinha, né, de você ter um emprego, a ideia de emprego. segurança, né? Isso, Estabilidade. exatamente. Não de você ser dono de algo, de você ser empresário e Sim, correr riscos, tá? Então, assim, foram várias vivências que eu tive na minha vida, tal, né? Pô, o Empretec foi um curso do Sebrae que eu indico para qualquer pessoa que quer fazer, né? Que pensa em montar seu negócio próprio. É um divisor de águas na vida das pessoas, né? Então, uma série de vivências, ela culminou enfim, na minha coragem de dizer, assim, pô, vou montar meu negócio. E foi logo quando eu saí do Vitória. Antes do eu no Vitória ainda, eu já estava montando tal. E aí saí do Vitória, tinha minha própria clínica, né? E aí, com a minha própria clínica, pô, eu vivi um sonho, sabe? Eu vivi um sonho, sim, porque falei, velho, eu tenho uma clínica num lugar onde as pessoas têm um poder aquisitivo extremamente sim. elevado. Uhum. Eu tenho uma clínica onde pô, linda a clínica, com os aparelhos que eu sempre quis. Eu atendo os pacientes vestindo o que eu sempre quis vestir, né? Porque assim, eu não queria mais usar jaleco para atender, então não achava que não fazia Sim. sentido trabalhar com ortopedia e com fisioterapia esportiva e trabalhar de jaleco, para mim não fazia sentido. Então, assim, fazendo os meus horários, tá? Se eu quisesse pegar a minha filha e falar assim, olha, essa semana que eu vou fechar a agenda e, sabe, eu vou para o litoral norte, eu vou fazer uma viagem. Então, assim, aquilo ali foi a realização de um sonho, tá? Mesmo porque eu tinha quase 10 anos vivendo de Vitória, onde eu não tinha final de semana, onde, sabe, trabalhava, Sim, né? sim. O trabalho em si do dia a dia do Vitória não é desgastante, mas a questão de você ter que estar disponível sempre, isso é muito desgastante, tá? Para Uhum. viagens, para Sim. tudo. Então, assim, foi uma realização de um sonho eu ter o meu negócio próprio, tá? E eu estava muito feliz. Eu estava muito feliz. E assim, eu já estava numa condição onde, assim, a minha clínica, né, com mais dois sócios, né, com o Michel e Fernando, ela fica localizada em Alphaville. Então eu já estava num jeito onde eu era o fisioterapeuta da família, sabe? Eu vou trazer minha irmã aqui para você atender, tal. Eu atendia uma cadeia da Sim. família inteira, sabe? De avô, avó, tal. Então, sabe, era fantástico isso. Então, os pacientes de depósito já tinham uma relação de confiança Uhum. muito grande, agenda cheia. Então, assim, para mim foi a realização de um sonho, né? Eu falei, pô, é isso que eu quero, cara. Eu acho que eu cheguei ao meu momento aqui, porra, de desfrutar disso. Uhum. E aí, nesse momento, veio o convite do Murilo, que é o atleta do Palmeiras que eu trabalho hoje, né? O Murilo, a gente se Uhum. conhece desde 2018, então eu acompanho ele desde 2018, ele é de São Gonçalo dos Campos, então Uhum. sempre que ele estava em Salvador e pré-temporada de férias, ele fazia trabalho comigo, voltava. O Murilo, ele saiu do Cruzeiro e foi jogar na Rússia, e aí foi a primeira oportunidade que eu tive, né, de ir para fora do país. Então ele chegou a perguntar, e aí, Dilson, eu estava no Vitória ainda, pô, se rolar, aí, pô, tô mexendo aqui para levar você para a Rússia. Eu disse, ó, eu vou, né? Vou morrendo de medo, né? Morrendo de medo, assim, minha primeira experiência fora do país, e tal. Mas assim, era o que eu
eu queria viver, né, naquele momento. Sim. Veio pandemia, a pandemia acabou com o sonho de muita gente, né, em vários aspectos, né? E o Murilo, ele foi, né, bem próximo do final da pandemia, né, na época de pandemia, ele foi contratado pelo Palmeiras. Quando Sim. eu vi a notícia que o Murilo foi contratado pelo Palmeiras, a primeira coisa que eu pensei, né? E aí é muito bacana, assim, como uma vida, né? Porque às vezes, na maioria das vezes, as coisas não são como você pensa, né? Sim. Principalmente para pessoas, né, que são ansiosas, como eu, de certa forma catastróficos, né? Então eu sempre penso no pior, tal. Enfim, mas é um ponto Te negativo aí, entendo. né? Pois é. Te E aí, o entendo. que aconteceu? Quando o Murilo foi contratado para o Palmeiras, a primeira coisa que eu pensei, falei, porra, a minha chance de ir para fora acabou. Pô, Sim. se Murilo levantar o braço aqui em São Paulo, aparece 60 fisioterapeutas abraçados na perna dele para atender ele, né? Então, não, sabe, não tem menor chance aí agora, tá? E aí, continuei, tipo, pô, mas tô feliz aqui na minha clínica, tal. Ele foi para lá para a clínica para fazer mais um trabalho de pré-temporada de novo. E aí, um belo dia, ele vira para mim e fala: Dilson, e aí, tá de pé para você ir para São Paulo para ficar comigo? Eu falei: pô, como assim, cara? Né? Pô, mas é o quê? Por um período? Ainda falei com ele, assim, ó, não tem condições, cara, porque aqui eu vou ter que fechar a agenda, tá? Ele: não, velho, você não tá entendendo, não. Jogou aquele migué de tipo, cubra aí minha oferta. Não, mas ele e o Murilo assim é muito tranquilo, né? E assim Sim. eu falei, pô, eu vou ter que fechar a agenda aqui e assim, Sim. por mais que fosse, né, o que eu tava imaginando é que ia ser um período, né, um mês, tal. Sim. Por mais que seja uma oferta muito boa, né? Quando você volta sem paciente, entendeu? Então você tem que refazer a agenda, né, tal. Então eu falei, pô, Murilão, eu tô num momento aqui de vida muito, muito bom, velho, e tal. Então ele falou, velho, é para você ir para lá, para morar lá comigo. E aí eu pensei, né? Falei, porra, velho, não é possível, velho, porra, tal. E assim, a minha relação com São Paulo foi uma relação extremamente conflituosa no começo, Sim. porque todas as vezes que eu vim para São Paulo com Vitória, todas as vezes, isso aí é muito claro em minha mente. Eu repetia para mim mesmo: eu moro em qualquer capital do Brasil, menos nesse lugar. Sempre repetia isso. Eu não gosto das pessoas daqui, eu não gosto do clima, eu não gosto do trânsito, não gosto de nada, então não vou morar aqui. E aí, quando eu falo não gosto das pessoas, o trato das pessoas, né? A forma com a qual as Sim, pessoas É, sim. interagem entre si diferente. é muito diferente, né? Porque eu tenho muitos amigos aqui, paulistas, né? E aí ele falou assim, olha, pô, veja tal. E a minha primeira ação foi negativa. Eu falei, pô, eu não tenho interesse, irmão, tal. Porra, eu sei que é bacana. E aí ele falou, pense, dê seu valor, né, por quanto você viria para cá, né? Converse direitinho, que eu estou esperando, tá? E aí, assim, isso envolvia muita coisa, né? Eu sempre fui muito apegado com família, então Sim. envolvia, né, cortar um cordão umbilical com minha família, isso envolvia é, ficar longe de minha filha, né? Cacá tem 12 Sim. anos, então, assim, eu nunca pensei, né, em chegar e morar distante dela. E isso implicava também, né, um desafio muito grande, né, de ir para uma outra cidade e tal. E aí, né, depois de muita conversa, né, com familiares, com esposa, tal, então, sabe, eu acho que Nath teve um papel, né, muito Sim. importante, assim, porque Nath é de João Pessoa e ela deixou a vida dela em João Pessoa, ela é arquiteta, deixou a vida de João Pessoa para Uhum. viver comigo em Salvador, já estava bem estabelecido trabalhando em Salvador, e aí ela falou assim, olha, onde você for, eu vou, tá? Me viro, Oh, tá? Então, isso realmente dá uma uma segurança, né? força, né? Muito, uma É. força. E aí eu pensei, né? E assim, eu tenho planos de vida também, né? Tenho planos relacionados a Murilo também, de coisas metas que eu quero que ele atinja, entendeu? Então eu vi a possibilidade de ser, né, pô, trabalhar com um atleta de novo, de alto nível, sabe? Um cara que
como homem, que para mim são valores que são inegociáveis, são valores que são imprescindíveis, né? É um cara bom como homem, um cara com bom caráter. Então, isso foi algo que eu conversei com ele também. Falei, olha, eu estou aceitando essa oferta que você está me fazendo, essa proposta que você está me fazendo, primeiro, porque você é um cara do bem, é um cara que eu conheço, você não é mau caráter, você não é um cara que eu vou para São Paulo, largar minha vida aqui, daqui a 3 meses e dizer, pô, isso não é isso que eu pensava, não, tal. E falei para ele, digo, ó, isso aqui é um casamento que a gente está falando. Eu tô no meu, eu falei assim, eu já sou experiente nisso porque eu tô no meu segundo casamento, tá? E no meu primeiro casamento, eu achava que meu casamento que, sabe, que eu não ia me separar nunca, né? Eu não me casei para me separar, né? Casei com a igreja, com tudo direitinho e tal. E falei, olha, as coisas simplesmente, né, podem chegar um momento, né, de a gente não se entender mais como um relacionamento entre homem e mulher, entre dois homens e tal, e a coisa não dá mais certo. E eu preciso que isso aconteça de uma forma mais íntegra possível, de uma forma mais honesta possível, tal, porque é uma relação que não deu certo. Mas eu estou entrando nessa sabendo que isso pode acontecer, né? Como é que a gente vai reagir a isso, né? Não, fique tranquilo. O jogador é muito prático também, né? Não, nada, tal. Mas assim, foi tudo muito bem conversado, muito bem, né, negociado. E optei, né, por vir, né, topei o desafio, né, de estar aqui em São Paulo, né? E aí, assim, o começo foi difícil, tal, assim, mas de uma forma bem resumida, tem sido muito gratificante trabalhar com um atleta, né, do mais alto nível, né? Então, Murilo é um dos melhores zagueiros do país hoje, tá? Então, assim, você vê seu trabalho, assim, na prática, você trabalhar com um atleta dedicado, um atleta que treina de manhã e depois, né, treina de tarde comigo, sabe? Então, de certa forma, os vínculos eles são, né, mais estreitados, porque ele tem um amigo. Hoje eu falo para ele, hoje o Murilo é meu amigo, o Murilo é meu amigo, então eu compartilho coisas com ele, ele compartilha coisas comigo. Então, sabe, é um tipo de trabalho assim que é muito legal. E tem um adendo que eu faço também. Foi a primeira vez na minha vida assim que eu sou que tudo que eu sonhei em fazer como um atleta, eu faço. Não existe mais aquela coisa de eu falar assim, poxa, eu não faço porque, pô, a minha equipe não vai acompanhar, ou eu não faço porque, fulano deixou de fazer, eu não vou. Sou só eu. Eu gerencio a carreira dele, tá? Então, tudo vai depender de mim, tá? Do meu empenho, da minha força de vontade. E isso tem sido muito gratificante, né? Tem sido muito legal mesmo trabalhar com ele, assim, né? E tem sido uma experiência, né, boa, né? A vida do jogador de futebol é uma vida muito, né, volátil, digamos assim, né? Então é uma vida muito instável. Uma hora tá aqui, uma hora tá em outro lugar. Mas por enquanto, né, tem sido uma experiência, né? Eu tô conseguindo entender mais a dinâmica de São Paulo. Eu não me irrito mais com as pessoas, nem xingo mentalmente as pessoas quando elas não devolvem um bom dia, uma boa tarde no elevador, sabe? Então, sabe, o trânsito, né, de uma hora e meia, eu vou ouvindo podcast relacionado à fisioterapia, relacionado às coisas. Então, hoje, eu consigo me relacionar bem, assim, com a cidade, entendeu? Coisa que eu nunca consegui. É bacana porque no seu Instagram eu vi até um tempinho atrás, né, você comemorando as vitórias de Murilo como sendo também suas. E Isso. é muito bacana ver essa relação de vocês. Mas assim, eu tenho uma pergunta que é muita curiosidade minha, porque eu fico assim, você torce para o Vitória? Aí está trabalhando com um atleta do Palmeiras. Aí eu fico, como é essa relação? Dentro dos bastidores, tem as brincadeiras de quando ele vai jogar contra o Vitória, alguma coisa assim, umas picuinhas. Quando o Vitória perde! É, um negócio assim, sabe? Então, o Vitória vai ser sempre um time que eu vou levar no coração, né? Primeiro porque eu tenho muitos amigos no Vitória. Então, antes de torcer por Vitória, eu torço até por esses meus amigos, pelo êxito desses meus amigos, né? Então, muita pessoa assim que eu gosto muito, tal. Meus sócios são do Vitória, né? Então, assim, eu vibrei muito quando o time subiu, sabe? Mas, em relação a torcer, o que eu costumo dizer para as pessoas é que hoje eu torço para quem paga o leite de Cacá.
Então, Justíssimo. quem paga a escolinha de Kaká, eu visto camisa, eu torço, sabe, eu uso bandeira se precisar, tá? Então, assim, né? O fisioterapeuta esportivo, né? Ele não pode, né? Entrar nessa de ser torcedor, né? Eu vou dar um exemplo, né? Eu, em relação com Vitória mesmo, né? Eu abuso muito meus amigos de Bahia, né? Abuso, sabe? Eu sou muito perturbado nesse sentido, então Sim. resenha, figurinha para lá, figurinha para cá, mas eu desafio qualquer pessoa a mostrar uma postagem minha no Instagram que seja depreciativa em relação ao Bahia, Sim. sabe? Que seja uma coisa assim, Sim, pô, sim. nunca, mesmo porque os profissionais do Bahia são meus amigos, tá? Então já sempre foram meus amigos lá. Então, assim, são coisas distintas, né? O que a gente tem que entender, né? Que é bacana, você veste a camisa do clube como você veste a Sim. camisa da empresa, então você Uhum. torce, né? Então você precisa que torcer para que porque ali, né, quando às vezes algumas pessoas quando vinham com uma brincadeira assim mais pesada mesmo, eu falava de porra, velho, ó, só não esqueça que é meu trabalho, velho. É meu trabalho aqui. Aqui pro torcedor, o torcedor vai dormir puto, tá, mas no outro dia ele vai seguir a vida dele, né? Sim. Eu não. Isso aqui, uma queda, um rebaixamento, uma perda de um título, uma perda de uma sequência de jogos muito grande perdendo, pode acarretar demissão, pode acarretar Uhum. perda de emprego de uma série de pessoas, sabe? Então, Sim. às vezes eu dava, né, dava real, assim, Uns para puxãozinhos de orelha, assim. de Sim. orelha, entendeu? Que é diferente, entendeu? Mas, assim, a resenha é sempre bem-vinda e eu sou fã da resenha. É fã da resenha. Falando em resenha, né? Vamos aqui. E falando em polêmicas também, né? De certo modo, sempre que um jogador se lesiona, e a gente tá puxando mais para essa área de esportiva agora, né? Se bem que, querendo ou não, a gente acaba vinculando a traumato ortopédica junto. Sempre que um jogador se lesiona, há muito conteúdo e muitas polêmicas geradas, né, Dilson? Um caso comum, rotineiro, quase, é o Neymar. E aí eu queria que você contasse pra gente, assim, de uma forma muito sucinta, né? Você acabou de falar, de certo modo, pra gente, né, que uma perda de jogo ou uma sequência de perdas pode acarretar em uma série de problemas para o clube como um todo e para as pessoas que trabalham ali, né? Mas, além desse teu relato, eu queria que você comentasse o que é que você acha desses conteúdos que polemizam essas lesões, por exemplo, né? Que, enfim, cria-se todo um discurso em cima daquilo e, por vezes, até de modo não condizente, não coerente com as lesões, porque lesão é comum em atleta, né? É rotineiro nos atletas, principalmente nos atletas de alto rendimento. Chega um momento que, de fato, a vida do atleta é exposta a uma série enfim, de riscos. E aí eu queria que você comentasse com a gente o que você acha dessas polêmicas, da forma como isso é tratado na mídia, se fosse possível. Tive até a questão fazendo adendo, né, dos fisioterapeutas comentaristas. Eu vi já uma discussão interna na internet de justamente muitos fisioterapeutas justamente aproveitar esse momento para virar comentarista do tratamento que fulano de tal tá fazendo. E aí tem outras pessoas que já não gostam muito disso, né, e acham que acaba sendo um posicionamento meio ruim, né? Como é que seria a sua opinião nesse cenário? Então, eu tenho uma posição assim bastante firme, né, em relação ao assunto, por ter sido um cara que vivenciou isso durante muito tempo, né? Sim, E assim são pouquíssimas pessoas mesmo dessas que fazem, né? Esse tipo de comentário, que fazem esse tipo de trabalho, digamos assim, que tenham vivência, né, de como funciona o departamento médico, como é a vida de um atleta, tal. Mas, assim, eu procuro fugir um pouco de polêmica, e aí entra a questão, né, da gente conseguir encaixar as coisas, né? Que entra pelo primeiro assunto que a gente conversou. Poxa, Dilson, por que que você não abre seu Instagram, tal? sim, Sim. Porque no meu Instagram eu posso emitir uma opinião minha, né, sobre dizer assim, poxa, eu acho sim, bizarro esse tipo de comportamento, e tal. Mas aquilo ali vai ficar no meu Instagram, as pessoas, pô, Dilson, abre aí para eu compartilhar. Não.
não vou abrir para compartilhar, não. É o tempo todo, né? As pessoas falando isso. Poxa, que Sim. conteúdo massa, velho. Pô, não, velho, porra, conteúdo massa, beleza, você curte aí e tal. Você, pô, a gente compartilha, conversa a respeito dele. Mas eu não tenho interesse em virar uma influência da fisioterapia, sabe? Não é. Isso aí não me pega, entendeu? E assim, a fisioterapia. Eu não sei se isso dá um retorno financeiro assim para as pessoas, sabe? Se agrega valor em termos de profissão. Mas assim, o que a gente sabe é que a gente tem vários influencers hoje na fisioterapia. Eu não estou aqui questionando a parte profissional, mas que é o trabalho, né, de ser influencer mesmo. Influencer é a pessoa que influencia outras pessoas através de suas opiniões, né? E o influencer, de um modo geral, não o influencer da fisioterapia, ele se alimenta de polêmicas, né? Então, assim, Sim. então ele precisa criar polêmicas, ele precisa criar, né, uma discussão, ele precisa gerar engajamento, sabe? É um tipo de trabalho que eu não acho bacana, porque você gera engajamento, você gera ali, porra, não sei quantas mil curtidas na sua rede ali, mas assim, aquilo ali tá gerando um problema para as pessoas que fazem parte do clube, sabe? Ali você tá gerando uma abertura para criticar o trabalho que é feito, né? Inclusive por próprio colega seu, né? O próprio colega, cara, o próprio colega. Então, assim, uma polêmica que a gente teve recentemente mesmo foi a crítica ao procedimento que foi feito em Neymar, né, em relação a usar força para ganhar amplitude. Então, assim, caíram matando nos profissionais, porque isso é errado, tal, sendo que essas pessoas, velho, em algum momento da vida já tiveram que fazer isso, né? Já tiveram que fazer esse procedimento, não sabe absolutamente nada do contexto que tá inserido ali, sabe? Não sabe por que foi optado por aquilo ali. Imagina a responsabilidade, cara, de reabilitar Neymar, velho. Sendo que é um cara que gosta de mostrar que tá fazendo o mundo inteiro de olho em você. Imagine, cara, imagine a responsabilidade, entendeu? E aí, porra, eu vou criticar, velho, a pessoa, né? Por quê? E criticar em favor próprio, né? Para chegar e para gerar engajamento. Tá? Então, assim, eu acho um comportamento bizarro. De vez em quando eu dou umas desabafadas, né? Faço alguma coisa, pô, sabe? Assim. Mas eu acho um comportamento muito, muito nocivo para a profissão também, mas é um caminho sem volta. É um caminho sem volta, é o novo mundo, né? Isso acontece em todas as áreas, né? Na fisioterapia acontece, né, de uma forma, né, mais triste, mais ruim, mais ética, passa longe da fisioterapia, sabe? Então, hoje é você que está criticando, amanhã, né, você está sendo alvo de críticas também, né? E vai virando uma bagunça. Eu procuro fazer minha parte, né? Porra, acho bizarro isso aí, né? Quando as pessoas, né, vêm com polêmicas assim, né? A gente sabe o que rola nos directs do Instagram, né? Então, você fez alguma coisa aí, pô, já encaminha para você, né? Pô, tá aqui, rapaz, o tratamento com esse cara. E aí eu procuro mais uma vez, né, me se abster. Também. Às vezes encaminha por conteúdo indisponível. Sabe? Pra quem não sabe, antes da gente começar a gravação, né, a gente estava aqui nos bastidores falando sobre essa questão do Instagram, né, dessa posição. Foi também, você falando, eu me lembrei, no primeiro episódio dessa parada que a gente gravou com o Gustavo Pilon, a gente até tocou nesse assunto, né, que tem muitos terapeutas profissionais que acabam falando mal de uma técnica por causa da forma como ela foi feita, né, de maneira errada. E aí expõe isso não de uma maneira necessariamente educativa, mas às vezes vexatória, que de certa forma acaba influenciando na visão das pessoas sobre a própria fisioterapia, né? Às vezes a gente quer, denunciar e, sei lá, a gente tá irritado de tanto absurdo que a gente vê por aí, realmente a gente vê muito absurdo e acaba indo muito mais nessa linha de piada do que necessariamente educativo, mas se a gente for analisar friamente, se a gente não tomar cuidado, alguma coisa que a gente publica no Instagram vai trazer muito mais malefício do que benefício. E cria um mundo de fantasias, né, onde você fala assim, pô, que mundo maravilhoso é esse que eu não conheço, velho? Pô, todos os pacientes evoluem super bem, porra. Você fala assim, pô, não é possível, velho. Pô, não é possível que eu sou tão ruim assim, velho, que meus resultados não são tão maravilhosos dessas pessoas, né? Porque essas pessoas só contam êxito, só contam histórias bonitas, né? Ninguém conta história triste, né?
Então, sabe, a gente precisa ter muito cuidado, né, com o que, sabe, e isso eu tenho cuidado também, até para as pessoas que me seguem também, eu tento mostrar que a minha vida, né, é o mais próximo da realidade possível, né, sabe? Não vou ficar aqui, Sim, né, pô, postando, gente, eu tô super triste e tal, não sou influencer, não sou nada disso, entendeu? sim, Mas tenho meus momentos ruins também, mas assim, Uhum. não é pra passar para as pessoas que a vida é só vitória, entendeu? Tem muito perrengue que você passa, muita dificuldade, muito paciente, que você fez tudo baseado em evidência, que você usou as melhores evidências, os melhores exercícios, aí o paciente simplesmente não responde. Você fala, pô, e aí, cara? E aí, pô, como é que funciona isso? Mas é tão simples para outras pessoas, tal, mas, sabe, as pessoas têm criado, assim, e pior que eu acho que assim, é ficar refém desse mundo que elas próprias criam, tá? Sabe? Então, isso aí eu acho muito, muito perigoso. Termina se criando personagens, sabe? E as pessoas vestem esse sim. personagem e, assim, não sabe, né, a hora de separar a pessoa do personagem, né? Eu conheço Uhum. muitos personagens da fisioterapia, muitos mesmo, assim, que eu olho assim, né? E, sabe, eu digo, pô, cada um sabe a melhor forma sabe, de seguir na vida, de ganhar dinheiro, né? Eu não, mas eu tento me manter, assim, alheio a essas polêmicas. É, Mari, antes de você pular aí uhum. para a última pergunta, porque a gente sempre fala que é 1 hora de gravação, mas a É, conversa ela vai ficando tão legal, tão legal, me tão legal, que empolguei. não dá 1 hora. Dilson estava falando, né, sobre essa importância de você, de certo modo, se. Não é que você vai se abster de dar sua opinião quando de fato você tem uma opinião importante a dar. Mas um ponto, assim, para mim, muito crítico é que falta, de certo modo, corporativismo entre os fisioterapeutas, né? Eu acho justo, acho digno que a gente, entre nós, né? Poxa, Mari, isso que você fez, olha só, não foi legal. Será que dessa forma aqui não funcionaria melhor? Mas, assim, não sair para o mundo, expor para o mundo, porque, querendo ou não, a gente já é uma classe, de certo modo, fragilizada, né? Fragilizada por N fatores. Então, quando você, que é desta classe, você usa do seu espaço de fala para fragilizar ainda mais aquele colega e expor aquele colega para o mundo, né? E aí, nas mídias sociais, como o Disson estava falando com Sim. relação a quem é influencer, tem muita gente que segue e muita gente que não entende de fisioterapia Hum. especificamente. Mas uma vez que eu sigo uma fisioterapeuta que é famosa e essa fisioterapeuta fala que fulano fez uma coisa errada, ou que aquela técnica, ou que aquela coisa está errada, eu vou entender o universo da fisioterapia, eu não vou entender aquela pessoa, né? Então, assim, ter muito cuidado com a forma como a gente critica e aponta os erros da nossa profissão, né? Porque isso pode ser revertido, inclusive, contra nós mesmos. Nós, apesar de Sim. sermos pessoas diferentes, estamos dentro de uma mesma classe. E aí a gente vai, infelizmente mesmo, porque eu não queria estar vendo essa gravação. Infelizmente, para a última pergunta da noite, que inclusive vocês não vão ver isso na hora, no ao vivo, né? Mas estamos aqui 10h37 já gravando esse episódio. Mas enfim. A última pergunta, né, que a gente traz para todos os convidados é qual é a sua dica, o seu conselho para os fisioterapeutas e os estudantes de fisioterapia que estão nesse momento desencantados com a nossa profissão. Então, a minha dica, primeiro, é uma reflexão, né, em relação a o que é que significa fisioterapia na sua vida, né? Lógico que, assim, a depender do momento da pessoa, né? A pessoa que é mais nova, a pessoa que, né? E, assim, maturidade não tem a ver com idade, mas esse não é um conselho que é fácil de seguir, sabe? Porque, assim, talvez se eu tivesse ouvido isso, no segundo ano de fisioterapia, onde eu, sabe, eu ligava, eu ia no automático lá, eu ficasse um pouco balançado, poxa, será que eu gosto mesmo de fisioterapia e tal? Mas, enfim, eu sempre tive muita convicção, assim, apesar de não estudar com muito afinco, né? Mas eu tinha convicção que era aquilo ali que eu queria fazer, né? Mas a primeira coisa que eu acho é uma reflexão acerca do que representa a fisioterapia na vida de cada um, né? A segunda coisa pô, beleza, tá difícil, tal, poxa, eu tô cheio de dúvidas, tal, mas eu tô fazendo o meu melhor
eu estou fazendo o meu melhor, porque assim, pode acontecer do estudante falar assim, pô, fiz o meu melhor, tal, e as coisas não deram certo, né? Porque é estatística, vai dar certo para um, vai dando certo para outros, mas assim, é, eu acho, né? Lógico, é mais confortável falar da minha posição aqui. Eu não quero parecer ser Sim, injusto com ninguém, né? Mas assim, eu acho que é muito difícil alguém, né, deter você quando você coloca um objetivo e você, sabe, se dedica, né, àquele objetivo ali e, sabe, vai em busca. Aquilo ali é um sonho de vida e quando você se dedica àquilo, eu acho muito difícil, sabe? É, pode não acontecer exatamente do jeito que você gostaria. Falar assim, poxa, velho, minha sim, remuneração ainda é muito aquém da que eu sonhei para a minha vida, tá? Mas o caminho é persistir. O caminho é persistir e é fazer o seu melhor. Eu não consigo, né? Existem várias vertentes, né? Existem vários pontos que você pode explorar enquanto estudante, enquanto profissional, né, você desenvolver a sua habilidade em relação a questões comerciais, em relação a empresariais, e tal, mas sim, assim, para mim, né, eu acho que o conhecimento técnico, ele está acima de tudo. Ele está acima de tudo, sabe? Eu preciso saber sobre, sabe, ter um bom conhecimento teórico, eu preciso estudar. Para mim, isso é a base de tudo, né? Depois do conhecimento teórico, né, de você estudar mesmo, de você ler, de você, sabe, e aquilo ali ser prazeroso para você, né? Pô, eu estou estudando porque eu gosto sim, de estudar, não estou estudando porque eu tenho que estudar porque eu vou ter prova. É diferente de ser prazeroso. Depois disso, a coisa mais importante que eu tenho estudado na minha vida é habilidades de comunicação. Você saber comunicar com o outro, saber comunicar com o paciente, e isso vale para qualquer profissão. Então, você se sim, comunicar bem, né? É um caminho. Eu conheço vários profissionais que eles não são tão bons tecnicamente assim, mas que eles têm uma capacidade de comunicação com o paciente, de fazer uma aliança terapêutica com o paciente incrível. E os pacientes, eles evoluem bem, então, porque esse profissional, ele se comunica bem. Então, ler sobre comunicação, entender como você se relaciona com o meio, né, que você está inserido. Então, eu acho assim que essas são características que são dicas assim para mim que são primordiais para o indivíduo, sabe? A primeira é estudar, é meter as caras mesmo, é saber sobre o assunto, porque assim, você sabendo, você vai ser reconhecido pelas pessoas como uma pessoa que sabe, pô, a pessoa fulana é estudioso, tá? Mas não adianta você ser extremamente estudioso se você não consegue se relacionar com o entorno. Se Sim. você sabe, você, porra, estuda muito, mas você não consegue se relacionar com as pessoas, isso vai ser um empecilho, porque você precisa se relacionar bem com as pessoas ao seu redor, com o paciente, com o seu chefe, com todo mundo, tá? Então, para mim, são as duas dicas, né? E assim, com essas duas dicas, as coisas acontecem, né? As coisas acontecem, né? A profissão, ela é difícil, como as outras profissões são difíceis também. Medicina, que sempre foi, né, alvo de comparação com a gente, está passando por um processo muito complicado, de muitas sim, faculdades, né, de profissionais com um nível baixo sendo jogados no Sim. mercado também. E assim, eu acho que a gente tem que aproveitar, né, que assim, tem muita faculdade? Tem muito profissional ruim no mercado? Tem. Então, a capacidade de me destacar, ela é maior, entendeu? Porque tem muito profissional ruim, então eu vou aproveitar as brechas que eu tenho aí para me capacitar, entendeu? E para ser um bom profissional. Acaba não. Ah, que... A gente realmente gostou muito de ter você aqui, Dilson. Queria te agradecer, né, pela sua disponibilidade, por ter topado, que a gente quase não acreditou quando você topou, Sim. mas ficamos muito felizes por sua participação. Se eu Agradecer tivesse, pela se eu tivesse disponibilidade. O Instagram aberto, eu não aceitaria, né? Que eu já estava muito Ai, meu metido. Deus! Como assim? Eu ia ser muito metido, ia Não, ser influência, aí eu não ia. fale uma coisa dessa, não, que a gente ficou Brincadeira. super feliz por você ter topado, assim, agradecer tua disponibilidade e tua tranquilidade, né, de trazer tua experiência, tua vivência, tua trajetória aqui com a gente. Realmente faz diferença, e isso a gente sempre fala, né, e ainda bem que as pessoas que topam vir aqui com a gente, que a gente
tem essa satisfação, na verdade, por chamar, são pessoas realmente apaixonadas pela fisioterapia e que trazem, sabe, esse encanto pela profissão e, assim, deixam a gente aqui já tão encantada e tão feliz por ter escolhido esse caminho. Mari? Eu só quero agradecer muito. Eu estou aqui extremamente feliz. Virou fã. Sim. Se você abrir seu Instagram, ela vai falar lá, hashtag fã número 1. Com certeza. Com certeza. Eu tava até comentando com a Amanda mais cedo que eu tava muito cansada, que eu tava com sono, inclusive, e tava criando coragem. Mas assim, a energia foi tão gostosa que eu estou aqui há milhões. Eu realmente estou muito, muito agradecida de ter te conhecido. Todas as experiências que você falou, dos conselhos também, acho que muita coisa dá pra tirar da sua vivência, de aprendizado mesmo, e de gás pra gente, porque eu e a Amanda estamos ainda estudantes, né? A Amanda mais profissional do que estudante. Eu ainda vou demorar um pouquinho pra me formar, né? Mas enfim, dá aquela sede de fazer mais, porque eu acho que uma das coisas que mais bacana, que é algo que eu até espero que o podcast traga isso para as outras pessoas, é porque ver essas histórias de pessoas se esforçando, entendendo que passaram por dilemas, que passaram por dificuldades, que tiveram momentos que precisavam fazer uma escolha difícil, faz parte da vida e é bacana aprender com isso, sabe? Porque inspira a gente, dá força, tipo, não, vamos, nada está perdido, continua. E aí é isso, estou muito feliz, triste por terminar. Eu só vou deixar terminar porque realmente está tarde da noite. Senão eu ia aguentar aqui mais 2 horas, mas é sobre. Dilson, você quer falar alguma coisa antes da gente encerrar? Não, só para concluir, assim, eu acho que um dia o ser humano ele vai entender, né, que nós estamos todos interligados, né? E assim, quando você ajuda as outras pessoas, você está ajudando a si próprio também, né? Então você está elevando, né, a sociedade, o mundo como um todo, né? Isso não é retórica, né? Não é, sabe, é algo que eu acredito mesmo. E assim, né? Eu acho que com esse pensamento simples, né, a gente consegue fazer uma profissão melhor, né? Porque assim, não tem eu como profissional, que já tem um tempo, né, que daqui uns dias faço 20 anos de formado, qual é muito triste para mim ver profissionais ruins sendo formados, Sim. sabe? Então, assim, sabe, como eu falei para vocês, eu procuro aceitar convite, né, gosto de falar, gosto de dar aula, gosto de, então, ontem, né, estava num grupo de estudo com amigos, sabe, 3 horas a gente estudando, discutindo sobre tomada de decisão, então assim, é algo que eu gosto, né? Então, sempre que me convidam, eu estou à disposição, porque eu acho que é uma forma de dar a minha contribuição, sabe? Da minha contribuição, e é algo diferente de você só ficar lamentando, reclamando, tá tão ruim, as pessoas, sabe? Então, você faz algo pela profissão. Amanda, já deixa na agenda aí a parte 2 com ele, por favor. Obrigada. Vamos aguardar ele virar influencer. Mentira. A gente não vamos te colocar nessa celeuma. Beijos, queijos. Beijo, até. Valeu.